Então, pessoal, já posso, Ivan? Sim, por favor. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Vamos retomando aqui para Ivan começar a gravar. Né, a gente vai falar sobre o Neo4j, que é um banco de dados baseado em grafo, né, e ele se diferencia dos outros por ter um modelo de dados baseado na teoria dos grafos. Né, ele se baseia na teoria dos grafos tanto para a modelagem de dados, quanto até para o armazenamento de dados em disco. Né. Eu esqueci de falar, o Neo4j ele é uma aplicação que roda na JVM, né, então ele usa aí o maquinário do Java, né, mas apesar disso ele é um banco que tem aí uma aceitação e já tá no mercado, né, é um banco, talvez o banco de grafo mais popular e mais utilizado, sem sombra de dúvida, né. Em relação às vantagens dele em relação a outros bancos, né, pela persistência de dados, ele tem aí uma série de tiers de persistência de dados, ele tem um desempenho que eu considero bom, mas também não é coisa de outro mundo, né, mas acredito que seja por causa dessa questão de rodar em cima de uma JVM. Ele tem uma curva de aprendizagem bem interessante, porque ele é muito intuitivo de se aprender, né? Ele usa uma linguagem que é muito fácil de aprender, né? E em relação a SQL, você fica proficiente no banco muito mais rapidamente, né? Uma grande vantagem desse banco, ele talvez seja o único banco baseado em gráfico que conversa bem com praticamente todas as linguagens de programação, todas não, a maioria as mais utilizadas, né? Existem outros bancos baseados em gráfico, como o OrangeDB, o TigerGraph, entre outros, que eles têm uma proposta interessante também, mas eles pecam de não ter um suporte legal para as linguagens de programação. Além disso, ele suporta uma variedade grande de formatos de entrada de dados, então todos os formatos de dados tradicionais da área de estudo de grafo, assim como tabelas, pandas, GraphML, KML, todo tipo de linguagem para definição de grafos, você consegue dar entrada dentro do Neo4j. Né? Além disso, ele conversa bem com SQL, ele tem um conjunto de ferramentas aí para fazer essa migração do SQL para o Neo4j, caso seja uma coisa interessante para a sua aplicação, né? Ele também conversa bem com outras bibliotecas de estudo de grafo, né, como o NetworkX, o GraphTools e o GraphX do Spark, né? Do Spark, isso. Fugiu o nome, né? Ele tem uma documentação bastante vasta, vou abordar um pouquinho mais à frente essa documentação. Ele trabalha em cluster, né? Então você pode, apesar de ser um recurso não gratuito, um recurso enterprise, né? Ele prevê a distribuição, né, dos dados e da computação em um cluster. Né? Ele tem a vantagem de ter uma gama de algoritmos embutidos, né, ou que são plugáveis, e esses algoritmos estão nesses 3 tiers aí, tem o tier de produção, o tier beta e o tier alpha, né, e aí esses algoritmos vão migrando de tier à medida que eles vão ficando mais robustos, né, e ele é um banco de dados altamente escalável. Então, está aqui a visão geral aí, ressaltando aqui as vantagens e as qualidades aí do Neo4j, né? Ele, como eu já falei, ele tem um modelo de dados intuitivo, ele é um banco nativamente desenhado para grafo, né? Tem uma linguagem específica, que é uma linguagem bem legal de aprender e utilizar. Ele se considera muito rápido, mas eu posso falar que não é tão rápido assim, mas você consegue, com alguma experiência no banco, tornar ele realmente rápido. Eu estou me referindo ao caso mononó, né? Você não utilizar um cluster. O cluster, realmente, pelo que eu vi, é extremamente rápido. Né? E
E por causa dessa questão do cluster, ele é extremamente escalável, mas infelizmente não é um recurso que está disponível para todos. Agora vou entrar um pouquinho no modelo de dados aí que o banco utiliza, né? É muito simples, quem já estudou gráfico vai conseguir entender rapidamente o modelo, né? Então, esse modelo prevê os nós do grafo. Esses nós que aparecem no grafo, eles têm tipos, né? E esses tipos ele chama de label, né? Entre esses nós existem propriedades, né? Existem relacionamentos, e você pode estabelecer relacionamentos unidirecionais e bidirecionais e múltiplos entre os nós, né? Tanto os nós, né, quanto os relacionamentos suportam propriedades, então você tem como colocar lá um determinado tipo de nó um conjunto de propriedades e em outro tipo um outro conjunto diferente de propriedades, da mesma forma para os relacionamentos, né? E você interage com o banco através dessa linguagem que é chamada Cypher, e essa linguagem ela tem uma sintaxe que é baseada em ASCII-Art, né? Então, meio que o programador desenha, né? O cara que está interagindo desenha as consultas, né? Vocês podem ver nesse exemplo aqui, eu estou fazendo uma consulta uma leitura, né, no banco, né? Eu estou fazendo um match, né, entre os nós e o do tipo que tem um tipo diferente, né? Tá explicitado em cores diferentes. É o tipo U e o tipo Cypher, que estão interligados com uma relação chamada R-Learning, né? Então, essa é o básico de como você faz uma consulta de leitura de dados no Cypher. Vamos avançando. O banco ele suporta aí, oficialmente essas linguagens em negrito, né? Tem drivers atualizados pelo próprio pessoal do Neo4j, e também existem aí os drivers de terceiros para essas outras linguagens, que também, pelo feedback que eu tenho da comunidade, funcionam muito bem também, né? Particularmente aqui a gente vai utilizar o driver do Python, né? O driver do Python é esse primeiro aqui, que é o fornecido pelo pessoal do Neo4j, mas eu não utilizo o driver, eu acho ele um pouco chatinho de utilizar, né? Massivamente a comunidade utiliza essa biblioteca chamada Py2Neo, aqui, que é a biblioteca de terceiro de um ex-funcionário aí do Neo4j, que saiu e trouxe aí essa contribuição, né? E também uma biblioteca, só para constar, uma biblioteca recente, ela foi lançada no final do ano passado, que é a NX Neo4j aqui, que é uma biblioteca especificamente designada para interagir com o NetworkX, para facilitar aí quem vem do NetworkX para persistir os dados no Neo4j, por exemplo. Com relação às versões, né, o Neo4j tem duas versões, uma paga e uma open source, né? E as duas versões têm variantes com relação ao uso de uma interface gráfica ou não, né? Então, tem a versão server, que ela é sem interface gráfica, que é a que a gente vai utilizar aqui, e sem interface gráfica no modo estrito mesmo, né? Ela tem uma interface web. E existe o Neo4j Desktop, que é uma interface que tem para Windows e para Linux, e é uma interface gráfica que roda no gerenciador de janelas aí, e funciona naquele esquema de loja, né, de aplicativos, né? Você tem o core, e à medida que você quer adicionar plugins, você vai comprando, se for um plugin pago, ou adicionando se for um plugin gratuito. Com relação à visualização, né, o Neo4j ele dispõe de um navegador dos nós, dos relacionamentos, um navegador baseado na aplicação web, né,
que é embutido em todas as versões do Neo4j, que é o Neo4j Browser. Tá aí a careta dele para vocês, né? E ele disponibiliza também a ferramenta premium deles aí, a paga, que eles chamam de Bloom, né? Que é uma ferramenta realmente, eu já testei, espetacular, só que ela é bem cara, né? E você adiciona também como um plugin. E atualmente essa biblioteca só está disponível para a versão desktop do Neo4j. Agnaldo, Oi. você tem ideia de dimensão de preço? Ivan, eu cheguei a olhar, mas eu confesso que eu não lembro. Com aquela licença acadêmica que você cadastrou para mim, eu consigo usar. Ele dá para usar, não todos os recursos, porque ela é modularizada, mas essa caretona, a interação, vai lembrar um pouco o GFI, em relação à quantidade de recursos, entendeu? Só que é mais intuitivo que o GFI. Legal. Vou passando. Mas eu posso te passar aí o valor, caso alguém se interesse. Vamos lá. E só que independente desse modo aí de visualização oficial, digamos assim, entre aspas, você pode utilizar a API do Neo4j para desenhar gráfico com o seu banco, né? Sei lá, desenvolver o seu front-end, digamos assim, ou a sua aplicação de visualização de dados, uma biblioteca que você mais gostar, né? Então, já tem bastante casos aí de sucesso de pessoas fazendo aí front-ends e aplicações gráficas por Neo4j utilizando essas bibliotecas aí que são bem famosas, D3, o VJS, o VivaGraph, o próprio GFI, ele utiliza o driver do Python, não lembro qual a linguagem ele utiliza. Ele utiliza um driver lá e você consegue acessar o banco pelo GFI. O Wi-Fi aqui também é uma aplicação muito legal para desenhar coisas de qualquer tipo de desenho, né? E você consegue acessar a API do Neo4j e desenhar, né? Particularmente nesse nossa intro aqui, a gente vai utilizar o NeoVis, que é uma biblioteca que foi iniciada aí pelo próprio pessoal do Neo4j, mas ela está meio que on hold, aí o pessoal não está mais trabalhando pesadamente em cima, mas o basicão dela já funciona muito bem. E a gente vai utilizar ela mais à frente. Numa aplicação que eu desenvolvi utilizando uma aplicação em Node.js, utilizando essa biblioteca, que na verdade utiliza o drive para JavaScript, para acessar o Neo4j. Aí, o Neo4j ele tem uma grande gama aí de plugins, né? Mas os mais famosos e os mais utilizados, que eu utilizo bastante, é esse APOC, né, que é um plugin que o objetivo dele é simplificar algumas operações que você faz com a linguagem Cypher, né? Você imaginar, você tem um banco muito grande, você tem você quer fazer uma consulta muito específica, né? Você vai ter que cascatear, né, as consultas e fica um pouco trabalhoso, assim como é trabalhoso em SQL, né? Então, esse plugin aí, ele se propõe a simplificar a vida para alguns procedimentos. A gente vai utilizar ele mais à frente. E um plugin novo aí que eles lançaram há coisa de um ano, que é o GDS, que é o Graph Data Science, né, que é uma coletânea de algoritmos para grafos, específico para grafos. Aí você vai ter desde algoritmos de aprendizado de máquina até algoritmos de caminhamento em grafo, detecção de comunidade, centralidade, né, todo tipo de algoritmo para grafo, né? E finalizando aqui essa introdução teórica, né, estou deixando aqui alguns links para vocês acessarem de recursos, né? Como eu falei, o Neo4j tem uma documentação vasta, né, bem satisfatória a documentação,
Além disso, a própria empresa disponibiliza vários livros, né? Livros foram lançados por várias editoras aí, sei lá, O'Reilly, da vida, e eles disponibilizam de graça esses livros, né? Aí tem coisa de uns... Aí tem até uma série, Neo4j for Dummies, que eles disponibilizam gratuitamente aí no site deles, que é bem interessante também de se ter como referência, né? Eles têm uma academia, tipo Code Academy aí, da vida, que eles começaram recentemente, eu confesso que ainda não testei, não usei. Ele tem uma área só para desenvolvedores, né, que integra aí essa questão de utilização, principalmente da API e da extensão do Neo4j. Tem um fórum muito atuante também, aquele fórum que você faz uma pergunta e o pessoal logo responde. Tem um canal no Docker Hub com um monte de containers aí, de várias variantes aí do Neo4j, com várias configurações, né? E eu também estou deixando o link aqui dos containers que eu vou utilizar aqui nessa apresentação, que fui eu que montei, né? Essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês, pessoal, não se preocupe, no final da apresentação eu vou disponibilizar. Eu tenho uma pergunta, pessoal. Fala, professor. Aguinaldo, como é que está a situação do Neo4j? Ele é usado em quais projetos? Você está mais na academia ou é um empregado? Professor, eu acho que ele tá bem na fita nos dois campos. Na academia agora eu já comecei a ver trabalhos acadêmicos, artigos que o pessoal utiliza, o banco como ferramenta, né? E também tem muito artigo da área de banco de dados não convencionais mesmo, que o pessoal aborda o Neo4j por ser o mais famoso, e quando se vai comparar ele com outros bancos baseados em grafo, né? Bancos para grafo, né? E na parte de produção mesmo, a parte comercial, digamos assim, já tem várias aplicações aí que a gente, no meio do mundo, que roda por baixo o Neo4j. Tem banco que já utiliza, faz o seu modelo de negócio baseado aí no Neo4j, e já tem várias aplicações. Tem alguns sites que já utilizam, você vai ver lá o íconezinho do Neo4j, o cara utilizou o Neo4j como back-end, como banco para guardar os dados, e assim, não é um banco que ele está onipresente como um MongoDB ou os próprios bancos de SQL, né? Mas está crescendo, está muito rápido. Eu estou em contato com o banco há pouco mais de um ano e já eu vejo que o negócio está galopando. Bom, continuando, pessoal. Então vamos agora passar para o hands-on, né? Aqui eu tenho um outro notebook aqui, e a gente vai fazer ele aos poucos, né? Nesse notebook a gente vai utilizar majoritariamente a biblioteca Python-Neo, né? Que na verdade é uma camada de abstração, né? Para Python, em cima do banco, né? A vantagem de utilizar ela em detrimento ao drive oficial do Neo4j para Python é que ela fornece uma API de alto nível, ela tem um mapeamento em grafo, né? Me fugiu o que é esse acrônimo, acho que é Object Graph Mapping. Object Graph Mapping é o mapeamento de objeto em entes do grafo, né? E vice-versa. E uma das coisas interessantes é que ele tem um console para consulta Cypher, né? E esse console entrega integralmente a consulta Cypher lá para o Neo4j, né? Então você consegue, a partir do Python-Neo, você consegue utilizar tanto as facilidades aí que a API fornece, quando necessário, muitas vezes é necessário utilizar a linguagem nativa do banco, você consegue também a partir dessa biblioteca. Pessoal, à medida que Mas está lá, você está um pipe nele, não vi, a gente tem um pipe. E tá no PIP, professor. Na verdade, tem um outro notebook aqui que é o setup da infraestrutura, que eu não vou rodar, que demora um pouquinho. Tranquilo. Eu já rodei. Mas tudo isso instala via PIP, não se preocupe. Okay.
Então, pronto, a gente está aqui, a gente pode se conectar aqui com a instância do Neo4j que está rodando, né? Como eu falei, nesse notebook aqui, eu estou levantando o Neo4j num Kubernetes que está rodando aqui na minha máquina, né? É um container, né? E eu estou pegando aqui do notebook o IP do pod, né? Do container que roda o Neo4j, né? E estou conectando e instanciando aqui o objeto graph, né? Aí, só para certificar, eu deletar tudo que tem lá do banco. Aí, acabou que teve um problema aqui. Aí, isso não é para demorar tanto. Problemas técnicos. Enquanto dá o problema, eu entrei lá no site. Pode falando, pessoal. Enquanto você está dando esse problema, eu entrei no site, tem realmente várias empresas grandes que usam, né? Microsoft, LinkedIn, um monte, né? Sim. Cisco. E os livros são de graça, pelo que eu estou olhando aqui. Isso. Ó, esse aqui é bom. Graphics Dataset for Quality Journeys. Completamente, né? Fácil. Como eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu consertar. Enquanto está instalando, uma vantagem que eu vejo no Neo4j é o seguinte, a ferramenta que o pessoal usa bastante é o NetworkF, né? E o GFI. Elas são relativamente boas, tal, mas se a sua base cresce um pouquinho a mais, o negócio fica tenso. Não tem uma escalabilidade tão boa, né? E isso também acontece com o Neo4j, mas você pode criar um cluster, né? Engraçado que eu testei esse negócio pouco antes, deu certo. Agora, para me desmentir, deixa eu ver aqui. Está rodando o banco. Tá rodando. Ó, pessoal, tô só certificando aqui que o banco tá rodando. Isso aqui é a careta do Neo4j Browser. Né, que ele tá vazio aqui, eu não sei porque ele deu um tilt aqui na hora que eu fui conectar o gráfico. Agora parece que foi. Deixa eu ver se tá tudo ok. Então eu acho que agora foi. Tá no ar. É que como é container, roda em Kubernetes, às vezes demora um pouquinho, e às vezes o pod morre sem explicação. O Gustavo, que está aí, não me deixa mentir, né? Que é chato, às vezes, quando você não cuida dessa parte aí da disponibilidade, você está sujeito a esse tipo de coisa. Então, vamos lá, pessoal. Acho que agora dá para continuar. Desculpem aí novamente o problema técnico. Eu vou carregar... Oi. Dá só um Ctrl mais aí, para dar uma botinha de zoom, alto. Isso. Pronto. Isso aqui é só uma foto, não é o banco ainda não. A gente vai fazer uma população aí, um carregamento inicial aqui de uma sequência de consultas do Neo4j para criar, né, o banco, criar os entes do banco, né? E a gente vai utilizar o próprio o Pátio Neo para rodar essa query aqui de população aí do gráfico. Não, tá dando. Não, foi. Pronto, a careta, né, desse
das informações aí que eu estou carregando no banco, né, é aquele banco de filmes, né, que é uma amostra, um pedacinho daquele banco do IMDb, aquele site de rating de filmes, né. Então, ele tem aí é só uma pequena amostra, ele tem essa careta aí, né, que tem os elementos, que são os atores, os diretores, os reviewers e os filmes, né. Aí é só uma fotinha, não é nada, né. A gente vou rodar aqui um comando para a gente ver aí o esquema do banco, né. Vocês podem ver aqui que ele tem aí 2 tipos de nó, né, que é o nó filme e o nó person, né, e tem aí uma quantidade aí de relacionamentos, que é o acted in, o reviewed, producer, wrote, follows, directed, né, que são aí os relacionamentos entre essas pessoas aí que atuam aí no contexto dos filmes, né. Aí, utilizando essa camada de abstração que o Python-Neo nos oferece aqui, a gente pode ver aqui essa mesma informação que eu utilizei direto numa consulta no banco, né? Eu posso utilizar aqui com esse comando aqui, o node labels, né? Então, aqui confirmando, a gente tem 2 tipos de nós, né? Do mesmo modo, os relacionamentos, né? E a gente pode também listar com a facilidade aí de um laço aqui no Python, né, as propriedades de cada nó e de cada tipo de relacionamento, né. Aqui a gente tem o nó move, que tem essas 3 propriedades, tagline, title, release, e o tipo de nó person tem o name e o born, que é o nome da pessoa e o ano que ela nasceu, né. E para as propriedades do mesmo jeito, né? Apenas a maioria dos relacionamentos não tem propriedades, apenas o acted in que tem, que é os papéis, né, que o ator desempenhou no filme, né? E aqui o summary e o rating desse relacionamento, que particularmente a gente não vai utilizar, porque nessa amostra que eu peguei, ele aparece muito pouco no banco, né? Então, a gente, agora com o Banco Popular, a gente pode abrir aqui o browser do Neo4j, né? E ver aqui, ó, a gente tem nesse painel aqui à esquerda, vocês podem ver que ele coloca aqui para a gente os tipos de nó, né? E uma contagem desses tipos de nós e os tipos de relacionamento, né? E você clicando aqui, por exemplo, no Move, ele vai mostrar para vocês aqui todos não, limitando em 25, que é o padrão dele, ele mostra aqui os nós, né? E você consegue ir navegando, né? Você pode pegar qualquer um desses nós aqui, né? Dar 2 cliques, ele vai puxar para vocês, vai expandir os relacionamentos e os outros nós com que esse nó está se relacionando, né? E por aí vai, né? Então, se eu quiser, né, ambos os conjuntos de nós relacionamentos, eu posso ir navegando, né? E aquele mesmo esquema que a gente visualizou lá com o Python-Neo, a gente pode visualizar aqui no Neo4j Browser, com esse comando aqui, né? Aí ele vai mostrar aqui o esquema do banco, né? Que ele ou seja, é um banco com 2 tipos de nós e esses tipos de relacionamento aqui, né? Porém, né, seria muito bom se fosse possível utilizar esse navegador de dados aqui fora dele, né? Como por exemplo, um iframe, para você conseguir embutir ele numa aplicação. Mas, infelizmente, eles não permitem, né? Eles colocam uma série de bloqueios e até hoje, pelo que eu procurei, até porque eles têm uma aplicação paga para isso, né? E não tem ninguém que conseguiu fazer aqui o embedding do Neo4j Browser em outra aplicação. Então, vamos voltar lá ao nosso notebook. Voltando à nossa biblioteca de interação aqui com o Neo4j, que é o Python-Neo, né? Como eu falei, ela fornece aí uma série de facilidades que evita que você tenha que fazer consultas em Cypher, né? Por exemplo, se você não está familiarizado com a linguagem, você consegue interagir da mesma forma, né?
Aqui com essa função aqui, com essa chamada, a gente pode pegar uma amostra, né, o primeiro nó aí de um match que ele faz, o mesmo match que a gente faria com a linguagem Cypher, né, ele faz aqui em cima do tipo de nó person, né, ele retorna aqui um objeto do tipo nó, né, e esse objeto nada mais é que um dicionário que você pode interagir, né, e depois que interagir com ele, você pode fazer um push, né, no banco, mais à frente, né. Então, essa mesma consulta aqui que a gente fez com o Python-New, a gente poderia fazer utilizando o Python-New mais com uma consulta Cypher, né, essa aqui. Então, ele vai estar entregando aqui em outro formato, mas esses dois formatos são perfeitamente intercambiáveis. Você consegue transformar esse formato aqui, nativo de retorno do Neo4j, para o formato que o Python-New utiliza, né? E caminhando, né, a gente pode sair e desenvolvendo aí essas consultas, seja no Python-New, seja utilizando a linguagem Cypher, né? Então, aqui a gente pode fazer um match, por exemplo, em cima do tipo de nó move, né, filtrando, dentre esse resultado, filtrando apenas os filmes cuja propriedade release é igual a 2000, ou seja, todos os filmes lançados após o ano de 2000. Né? Aí ele vai listar aqui o resultado para você numa lista. A mesma coisa que eu poderia fazer com o Cypher, né? Utilizando aqui o match, né, que é como se fosse o select, né, do SQL, né, e a gente vai filtrar em cima do tipo move, esse mzinho aqui é só uma variável para você poder retornar, né, é assim que funciona, né, as propriedades você coloca aqui mesmo na chamada do match, né, ou você poderia usar a cláusula where, mas assim, para mim, fica mais intuitivo, né? Que você está desenhando o que você quer, né? Quando tiver dúvidas, pode perguntar. Aguinaldo, como é que esse retorno poderia gerar um gráfico, em vez de gerar uma lista? Na verdade, transformar num gráfico é o que eu vou fazer mais à frente, professor, com a biblioteca de visualização. Sim, entendeu? Mas, na verdade, por exemplo, né? Não entendi, desculpe. A saída dessa função graphic.run data, ela pode gerar um script do network para gerar o gráfico? Pode. Você só tem que traduzir o formato para o NetworkX. Eu fiz isso já na mão, né, no passado, até descobrir essa biblioteca que eu falei lá na introdução, que é uma biblioteca que utiliza por base o Neo4j, mas você trabalha como se estivesse trabalhando no NetworkX. Você só persiste os dados no Neo4j, entendeu? Perfeito. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está interagindo com o banco está lá rodando, né? E a gente está interagindo com essa biblioteca apenas para pegar os dados. Mais à frente a gente vai visualizar aqui no próprio Jupyter. Tá certo? Então vamos lá, avançando aqui. Do mesmo, aqui a gente fez aqui um conjunto de consultas em cima dos nós, né? Agora a gente pode fazer as consultas em cima dos relacionamentos também, né? Então aqui, para isso, eu vou estabelecer aqui uns objetos. Claro, para eu retornar um relacionamento, eu preciso primeiro estabelecer os nós que eu quero obter, né? A partir dos quais eu quero obter o relacionamento, né? Então, aqui dentro dessa base de filmes, eu estou criando aqui um nó do tipo person, né? Estou fazendo um match lá no grafo do nó do tipo peixe, cujo nome do ator, né, da pessoa é Tom Hanks, né? E eu estou fazendo um match aqui nos filmes, né? Cujo título é Apollo 13, né? Aí eu estou colocando isso em variáveis, que a partir dessas variáveis eu vou listar os relacionamentos que existem entre esses entes do grafo, né? Então, aqui eu estou limitando aqui... Deu problema. Tom Hanks, não sei porquê. Não, acho que eu não rodei a célula. Agora vai. Não tinha rodado a célula.
Então, pronto, aqui eu estou listando todos os relacionamentos, né, entre Tom Hanks e o tipo de filme Apollo... Não, desculpe, me enganei. Eu estou apenas listando os relacionamentos que envolvem o ator Tom Hanks, que é o P1 aqui que eu coloquei. Então, eu limitei em 5, tem vários filmes do Tom Hanks aí na base, né, mas tá aí aqui os filmes que ele atuou, né, Apollo 3, eu só sei o Apollo 13 em português, o resto eu não lembro. Mas vamos lá. Né? A gente pode aqui, com base na variável do que a gente instanciou aqui, o M1, né, que é o filme cujo título é Apollo 13, né, a gente pode listar aqui as pessoas que atuaram no filme, né? Ele está listando aqui, eu estou fechando a consulta, né, filtrando a consulta pelo tipo de relação ECD-IN, né, ECD-IN, e aqui está lista aqui o pessoal que atuou no filme, né, Tom Hanks, Ed Harris, Gary Sinise. Essa mesma consulta eu poderia fazer em Cypher, né, reparem aqui, né, que eu estou desenhando aqui o match, né, olha aqui, estou desenhando, estou fazendo um match no tipo pessoas que atuaram no filme Apollo 13. Eu não sei se vocês conseguem ver a intuitividade de fazer uma consulta desse tipo, né? E eu estou retornando somente o relacionamento aqui, né? O retorno. Agora que a gente já consegue consultar, né? A gente vê aí os nós, os relacionamentos, a gente parte aí para visualizar isso aqui, porque gráfico só tem graça vendo, né? Então aqui eu vou importar aqui a parafernália, que é essa aplicação, pessoal, nada mais é que uma aplicação em Node.js que utiliza a biblioteca NeoVis, que é a biblioteca que eu comentei com vocês, que foi abandonada lá pelo pessoal do Neo4j, mas tem uma base bem sólida, né? Então, você consegue fazer aplicações utilizando ela. Né? Então, essa biblioteca aqui, você tem que, no caso, foi como eu desenvolvi, você tem que definir um dicionário aqui explicitando o que é que você quer ver no grafo, né? No caso aqui eu estou fazendo uma configuração dizendo aqui que eu quero ver para os tipos de nós person, quero ver o nome como caption, né? Que é o que vai aparecer, né? E no caso do tipo de nome move, eu quero que apareça o título, né? E eu estou dizendo aqui que eu não quero setas, né? Eu não quero que mostre o relacionamento direcional. E aqui é o modo de desenho do grafo, se é na forma de estrela ou se é de uma forma hierárquica. Tem vários modos. O Neo4j, ele é uma biblioteca que ele herda bastante coisa do Vue.js. Quem usa o Vue.js vai ter facilidade em expandir o NeoVis. Então, vamos aqui, pronto. Então, como essa biblioteca, essa aplicação, ela utiliza um driver de JavaScript para o Neo4j, você pode rodar a consulta do banco diretamente nela, né, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou definir aqui uma query aqui, um string, e vou passar para a minha função, que é só um wrapper para a aplicação. E eu vou passar aqui a configuração do desenho que eu defini aqui em cima nesse dicionário. Então, tá aí a careta, né, da aplicação. Como ela usa Vue.js, ela tem toda a parafernália do Vue.js, e aí você consegue, você não consegue navegar, né, como você consegue no browser, lá no Neo4j, mas ela é muito boa para ver grafos grandes. Quando você tem um grafo pequeno, ela fica meio ruim, ela é feita para grafo grande. Oi, Ivan. Tem alguma funcionalidade que a gente possa, por exemplo, eu quero colocar essa imagem num quadro, num paper. É possível gerar um PNG disso ou coisa do tipo? É possível, eu só não implementei isso. Mas tem como. Tem como, sim. E outra coisa, é também possível extrair as características de rede de cada nó, por exemplo, uma tabela que me diga, tem X vizinhos. Você fala isso
Você fala na aplicação gráfico, de visualização de gráfico? Não, eu digo, Nessa aqui? nesse gráfico que é gerado, eu consigo extrair as informações estatísticas da rede? Consegue. Ele tem, mais à frente eu vou rodar aí uns espécies de scribe, sabe? Que tem as estatísticas básicas, mas tudo isso tem, é só questão de rodar os comandos corretos. Massa. Entendeu? Como eu falei, tudo aquilo que você faria no NetworkX, você consegue fazer no Neo4j. Né? Acho que tudo que eu fazia, eu consegui fazer de maneira até melhor. Talvez ele vai ser um pouco mais complicado para aprendizagem de máquina, porque nem tudo de aprendizagem de máquina está implementado no banco, né? Com plugin no banco, e você eventualmente tem que trazer isso para Python, né? Para a linguagem que você para as bibliotecas de aprendizagem de máquina que você está usando, entendeu? E às vezes você tem que ficar indo e voltando no banco para fazer isso. Mas, assim, para o basicão, é igual ao NetworkX. Pronto, vou avançando aqui, pessoal. Aqui eu rodei uma consulta aqui bem genérica, né? Você viu aqui, eu desenhei aqui qualquer coisa se relacionando com qualquer coisa. Não sei se vocês conseguem ver aqui na consulta, né? Eu estou retornando a consulta inteira aqui, né, que no caso é o gráfico inteiro. Né? Aí pronto, nessa aplicação aqui, tem os tipos dos nós, ela já pinta, né? Cada tipo de nó com uma cor diferente, né? E ela tem esses tooltips aqui, que eu implementei esses tooltips aqui, e você consegue ver aqui as propriedades dos nós e as propriedades dos relacionamentos também. Que no caso aqui para esse relacionamento é a role, que é o papel da pessoa no filme, né? Então vamos lá, avançando. Vamos ver aqui quem foi o elenco, né, nessa base de Apollo 13, né? Eu estou fazendo aqui a consulta, né, ou seja, eu quero que me retorne as pessoas que atuaram no filme Apollo 13, né? Eu vou retornar as pessoas, o filme e os relacionamentos. Você pode filtrar esse retorno aí ao bel prazer da pessoa. Então tá aqui o pessoal que trabalhou no Apollo 13, né? Aí viu que ele já desenha aqui, já pinta, né, os tipos de nó com cor diferente automaticamente. Né? Vamos avançando. Pronto, aí... Aguinaldo. Oi, Ivan. Tem uma pergunta aqui no chat. Pergunte. Pergunta do Breno. Pegando o gancho de Ivan. As estatísticas do gráfico não seriam obtidas diretamente pelo banco a partir do GDS? A partir do quê? Eu não entendi o final. A partir do GDS, o Graph Data Science, aquele módulo. Uhum. A partir desse módulo, seria possível extrair essas informações estatísticas. Sim. Mas tem vários tipos de estatísticas. Né? Tem aquelas estatísticas básicas, que é como se fosse um describe, né, fazendo uma analogia ao Pandas. Aí tem outras estatísticas também. No GDS em específico, a gente vai abordar um pouco mais à frente. O GDS, cada comando que você roda, você pode retornar as estatísticas do algoritmo que você rodou, né? E ele entrega até se o algoritmo convergiu, ele fala para você, né? como retorno. Então, isso aí é bem versátil. Vamos lá, vou continuando. Pronto, aí a gente pode ir sofisticando aí as consultas, né? Aqui vocês notaram, eu estou fazendo as consultas direto na aplicação de visualização do grafo, né? Com consultas Cypher diretamente, né? Então aqui eu vou desenhar aqui, vou fazer aqui um match das pessoas que atuaram no filme e dirigiram também ao mesmo tempo, né? Aí eu faço o desenho aqui, né? Veja que eu mantive aqui a mesma variável para identificar que é a mesma pessoa simultaneamente. Então aqui, aí pronto, ele vai exibir aqui as poucas pessoas que foram atores e diretores, o Tom Hanks aí foi, né? E o Dan DeVito, baixinho.
Pronto, então essa interação que a gente pode fazer com aplicação de visualização de gráfico. Essa aplicação, essa função aqui, esse wrapper, ele basicamente ele faz ele acessa o container que roda a aplicação propriamente dita e carrega esse desenho aqui num iframe do Jupyter. Basicamente é o que essa função faz. Então, pronto, agora a gente fez aí uma série de consultas no banco, a gente pode agora ir para a parte de escrever no banco, né? Vamos criar nós relacionamentos, né? E para isso a gente pode utilizar o Pachunil, só que eu estou só variando, né, para vocês verem que dá para fazer tanto com o Pachunil ou como o Cypher. Em alguns momentos eu acho mais conveniente utilizar o Pachunil. Em outros momentos, especialmente quando a consulta é um pouco mais complicada, você vai ter que partir para usar Cypher mesmo, que é a linguagem nativa do banco, né? Então, vamos lá. Eu estou importando aqui umas classes aqui, que é para criar nó e relacionamento do Pachunil, né? Aí eu vou criar aqui o nosso filme brasileiro aqui, o que é esse companheiro, né? Já vou criar com os atributos do release, os mesmos atributos que existem lá na base, né? A tagline, e vou criar dois atores, né? O P1 e o P3 aqui, que é o Pedro Cardoso e a Fernanda Torres com os seus respectivos anos de nascimento aqui, né? E eu vou resgatar do banco, né, para fazer esse conjunto aí, um ator, que é o Alan Arkin, que atuou nesse filme e também é um ator de Hollywood, né? Então, eu posso utilizar aí na minha manipulação tanto dados novos que eu estou criando, estou sintetizando na hora, quanto dados que eu pego e resgato da própria base. Qualquer dúvida, pessoal, apitem. Pronto. Uma vez criados nós, agora a gente pode criar os relacionamentos, né? Então, aqui, eu estou criando aqui um relacionamento entre os atores, entre o ator Fernando Gabeira, né, e o ator Fernando Gabeira, o personagem Fernando Gabeira. Desculpa, pessoal, estou criando um relacionamento entre o ator, que é o Pedro Cardoso, que está fazendo o papel de Fernando Gabeira no filme aqui, né, que é uma propriedade aqui que eu estou colocando, né, e estou estipulando o relacionamento acted-in, que é o relacionamento dos atores que participaram de filmes, né. Aí estou fazendo isso para os três atores que eu criei, e os dois atores que eu criei, para o ator que eu resgatei, né. E agora eu posso fazer o comment no banco, né, que é com o Graph Create desses relacionamentos aqui, entendeu? Como o relacionamento ele já engloba o nó, né? Aqui no caso eu estou criando um relacionamento entre o nó P2 e o nó M2, né, que é pessoa 2 e o filme 2, eu não preciso criar os nós antes, não. No momento da criação do relacionamento, ele já faz um merge também dos nós que não existem, né? Então, está criado, né? Agora vamos ver o resultado, né? Então, vou rodar aqui uma query que vai mostrar esse filme, somente o pessoal que atuou nesse filme. Eu estou resgatando aqui o título do objeto que eu criei aqui, o filme que eu criei, né, que é o M2, estou resgatando o título dele, e estou jogando na consulta aqui com um formato em cima da string aqui de consulta, né. Então tá aqui, tá aqui o filme, que é esse companheiro, né, e os atores que eu criei, os dois que eu criei, e o ator que eu resgatei aqui do grafo, né, que é o Alan Arkin. Vamos avançando. Quem é Alan Arkin? Né? Quem danado é Alan Arkin? Né? Aí a gente pode fazer uma consulta em que a gente pode caminhar aqui nos hooks do grafo, né? Ou seja, eu vou retornar aqui em até 3 hooks, onde como o Alan Arkin se relacionou aí no contexto do grafo com a relação acted-in, que é atua em filmes, né? O Neo4j suporta esse tipo de coisa, você avançar como se fosse um caminho, né, no grafo. Então, quem é Alan Arkin? Né? Eu estou retornando aqui quem é ele. Ele é um cara que, além de ter atuado
que é esse companheiro, né, tá aqui. Ele atuou no filme Argo, que é um filme aí bem famoso lá na pessoal que simula que está fazendo um filme lá no Oriente Médio, né, lá no Irã. Pronto, então, e ele também, né, atuou em Armageddon, o filme Armageddon, junto com o Ben Affleck. Né? É o que a gente consegue ver aqui quem é o cara, né, para se situar no caso da pessoal que não conhece o Alan Arkin. Avançando aqui, a gente pode aí continuar no processo de atualização aí do banco, né? A gente acabou de criar aí nós relacionamentos e a gente pode continuar brincando com isso, né? Aqui, por exemplo, eu vou criar propriedades novas para nós existentes aqui. Então, eu vou fazer um match na pessoa person, né? No tipo de no person, né? E eu vou fazer aqui uma contagem de todas as relações, de todos os relacionamentos acted-in que essa pessoa teve e colocar esse resultado como propriedade. Né? Então, tá aqui a consulta. Né? E a gente vai rodar essa consulta, estou rodando lá com o Python New, isso já foi comitado, digamos assim, lá no banco. E agora vamos ver, né? Antes de ver, né, eu tenho que dizer para a aplicação gráfica o que eu quero ver. Né? Como essa propriedade não existia antes, é uma propriedade nova, e ela não tinha papel, por não existir, ela não tinha papel do desenho do grafo, né? Eu agora vou estabelecer um papel para ela. Né? Então, eu vou criar na nossa visualização uma relação entre o tamanho do nó e essa contagem dos filmes, né, que cada pessoa fez, que a gente executou aqui no passo anterior. Né? Então, eu faço essa configuração da aplicação de visualização de gráfico e faço a consulta. Agora eu quero ver de novo, né, as pessoas que atuaram em filmes, fazendo aqui uma filtragem, já com essa relação, esse mapeamento entre o tamanho do nó e a quantidade de filmes que a pessoa atuou. Né? Então, a gente já consegue ver aqui. Deixa eu diminuir o zoom aqui. A gente já consegue ver, ó, olha, a bolinha do Keanu Reeves aqui, já tem, segundo de acordo com essa base, ele atuou em 7 filmes, né? Essa contagem que a gente fez. Aqui, tem que ver quem mais. Eu não conheço tanta gente. O Cuba Gooding Jr., né? Todos com nós mais gordinhos aqui, porque eles fizeram mais que um filme, né? O menor nó é o nó da pessoa que fez apenas um filme aqui na base, que atuou em apenas um filme. Vamos avançando. Pronto, aqui eu estou encerrando aqui a parte básica, né, de utilização tanto da biblioteca do Python New quanto da biblioteca da aplicação de visualização de dados. Isso aí, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, não se preocupem. Essa aplicação aqui é bem tranquila de botar para rodar. Aqui eu estou rodando no ambiente Kubernetes, mas é fácil também fazer rodar no Docker da vida. Pronto, agora a gente vai passar a utilizar os plugins. Né? Na introdução eu falei que o Neo4j tinha uns plugins interessantes. Esse plugin APOC é um plugin que visa facilitar consultas. Fala, Ivan. Cara, a gente tem a oportunidade de rodar localmente, né, como você está fazendo. Uhum. Você também já chegou a ver um modo de executar via Google Colab, uma estrutura mais, digamos, sem a pessoa se preocupar em ter essas coisas já instaladas? Você está falando tipo Colab? Eu não entendi. Se é possível rodar no Colab, né? Porque às vezes no Colab tem algumas limitações de visualização, né? Não, consegue, só que no Colab você não tem... nesse caso aqui, como eu estou criando um container para rodar tanto o Neo4j quanto a aplicação de visualização de dados, eu acredito que no Colab não tem como fazer isso. Você teria como usar um Neo4j externo, né, ao Google, externo ao Colab, né, você roda por fora, sei lá, em uma Amazon da vida, né, e também essa aplicação de visualização de dados, você roda também na Amazon, no Google, né, e pelo Colab você aponta para os IPs e você conseguiria tranquilamente, entendeu? Essa renderização aqui, ela é feita localmente,
que é JavaScript, entendeu? Legal, entendi. Não, sei. Mas, assim, existem, eu listei lá na introdução, tem umas aplicações de visualização de gráfico que são mais parrudas, mais robustas, que são voltadas para grafos massivos mesmo, para grafos enormes, né? Aí, essas aplicações rodam na nuvem e eles entregam para você apenas os snapshots no tempo. Então, é um conceito um pouco diferente, mas existe também essa possibilidade de rodar a parte gráfica também na nuvem. Tem gente que trabalha com isso. Continuando aqui, essa biblioteca, pessoal, a POC, né, ela reúne aí uma quantidade grande aí de funções e métodos. Eu vou aqui usar esse método aqui, stats, que é como se fosse um describe, uma descrição geral do banco, né? E aqui a gente consegue ver aí um sumário aí, né? Ele vai dizer quantas propriedades tem, quantos labels, que no caso label é tipo do nome, né? A quantidade de nós, a quantidade de relacionamentos, né? A quantidade os tipos de relacionamento, a contagem, né, dos relacionamentos, a classificação dos relacionamentos por tipo, né? Você consegue fazer entre uma porrada de funções aí que vocês podem brincar. Que para fazer isso em Cypher seria bastante trabalhoso. Então, a biblioteca ela facilita nesse sentido. Esse plugin, né? É um plugin para o Neo4j. Né? Então, a gente pode usar essa biblioteca, né? Usar esse poder dela para fazer operações que seriam mais complicadas de fazer em Cypher. Né? Por exemplo, aqui, né? A gente vai estar querendo criar novos nós e relacionamentos a partir de uma propriedade dos nós. Né? Então, aqui eu estou querendo criar uma propriedade nova, né, que não existe, que é a born-in, né, e essa propriedade vai ligar, esse relacionamento, desculpe, esse relacionamento vai ligar os nós do tipo pessoa com os nós do tipo ano que eu vou criar nesse momento agora. Né? Então, aqui, eu faço aqui eu rodo aqui um constraint só para ele não criar vários anos, né, porque as pessoas, vamos ter várias pessoas nascendo no mesmo ano, né, então, estou dizendo aqui que esse novo nó aqui ele é único, né? E eu estou chamando aqui essa função aqui do APOC, que é o refactor, né? E eu vou dizer a ela que, com base na propriedade born do nó person, crie uma relação nova, born in, e essa relação nova vai se ligar com um tipo de nó novo, que eu estou chamando de ia, que tem a propriedade ia, né? E eu vou rodar. Essa propriedade ia, né, tá pegando o ano de nascimento da pessoa. E a gente agora vai visualizar esse novo conjunto aí de nós e relacionamentos que a gente criou. Né? Do mesmo modo aqui, eu estou na visualização, eu estou definindo aqui que eu quero ver para o nó do tipo ia, que é novo, né, ele não existia no gráfico, né, então, para ser desenhado, eu tenho que saber o que eu quero, né? Então, eu estou dizendo aqui que a caption, né, o que vai aparecer aqui é o ano, né, e vou rodar a consulta, só que eu vou restringir a consulta, né, com a cláusula where aqui, e eu vou restringir apenas as pessoas que nasceram a partir de 1970. Aí, pronto, aí está aqui, ó. Vejam que tem aqui a pessoa, né, o Ben Affleck aqui, que nasceu em 92, assim como o Will Wheaton aqui nasceram em 92, né, o nó novo aqui, o nó do tipo IA, com a propriedade IA, que é o ano que o cara nasceu. Né? Isso, se você fosse fazer em Cypher, seria um pouquinho complicado. Com a POC, você faz em uma linha. Entendeu? Então, para isso que serve essa biblioteca, para facilitar consultas mais complicadas. Né? Caminhando aqui, a gente pode, aqui, por exemplo, atribuir a um nó já existente um novo rótulo, né? A gente tem no conjunto de dados nós do tipo pessoa, né? E essas pessoas, elas podem ser diretor e ator, né? Então, a gente aí faria um match aqui, né? Entre as pessoas que dirigiram filmes, né? E eu chamaria aqui essa função aqui da APOC, né? Para criar aqui um novo relacionamento, né?
com os mesmos nós. Isso aqui é como a função trabalha, né? Aqui, essa função, ela trabalha com a entrada uma lista de IDs de nós, né? Não trabalha com o nome do nó, por exemplo. Então, você tem que se adequar à entrada da função, né? Então, eu estou dizendo aqui, eu estou ainda fazendo um puxado, né? Eu estou dizendo aqui que quando eu for criar, né, eu vou contar as relações de direção, né, de pessoas que dirigiram o filme, e eu vou atribuir essa contagem, né, com essa função size aqui, a variável count, e eu vou colocar essa contagem como propriedade do nó que eu tô criando aqui. Entendeu? Entenderam? Aí esse retorno aqui é só para não retornar vazio. Do mesmo modo, eu vou fazer isso para os atores, né? Eu estou criando aqui um label novo, diretor, para as pessoas que dirigiram o filme. Do mesmo modo, eu vou criar aqui um rótulo novo, uma label nova, para pessoas que atuaram em filme, e esse rótulo novo é ator. Entendeu? Entenderam? Não fiz aqui a contagem dos filmes, porque a gente já fez essa contagem anteriormente. Aí agora a gente pode visualizar isso, né? Aí a gente pode continuar sofisticando aqui as consultas, né? Eu vou fazer de novo a configuração aqui na aplicação e eu vou dizer que o tamanho do nó do tipo Pearson, que é o que podia ser também o nó do tipo Actor aqui, né? Desculpe, do tipo Director, que a gente criou aqui, né? Que na verdade é uma pessoa também, né? O modelo do Neo4j, ele suporta múltiplos rótulos, né? Então, aqui a gente vai rodar aqui uma query aqui, né, para listar agora os então diretores, né, que dirigiram mais de um filme, né? Então tá aqui, a gente tem aí uma quantidade boa aí de diretores que dirigiram mais de um filme e os seus respectivos filmes aqui, né, que eles dirigiram, e o tamanho da bolinha, né, que representa o nó, né? Esse nó, pessoal, o mesmo nó que a gente vinha utilizando, que era o Pearson, né? Só que ele tem um novo rótulo, que também aqui eu mantive aqui, porque se eu já configurei para o nó do tipo Pearson e não teve a mudança do tipo, né, só uma agregação de um novo rótulo, eu não preciso criar um dicionário novo adicionando essa nova propriedade para desenhar, né? Vamos avançando. Aquele gráfico aí, no volta ali, Reinaldo, é legal porque são os irmãos ou as irmãs que fizeram Matrix, tá vendo? Isso, verdade. A gente vai ver mais coisa do Matrix mais para frente. Vamos lá, pronto. Então, aqui foi só para mostrar as potencialidades do APOC, né, que é para simplificar as consultas mais complicadas e operações mais complicadas no gráfico, né? E agora a gente vai na parte final aqui, utilizar a biblioteca GDS, plugin GDS, né, que é o conjunto aí de algoritmos de Graph Data Science. Então, aqui a gente vai fazer uma preparação inicial aqui, né? Essa preparação, vou explicar rapidamente, eu só vou criar aqui um relacionamento que não existia. Nesse gráfico não existe relacionamento pessoa a pessoa, né? Só existe relacionamento entre pessoa e filme, entendeu? E o algoritmo que eu vou utilizar do GDS é um algoritmo que roda em grafos homogêneos, né? Então, ou seja, grafos com um tipo só de nó, né? Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um match em cima das pessoas que atuaram juntas em um filme. Não sei se vocês conseguem enxergar isso na consulta, aqui no desenho da consulta, né? Eu estou fazendo aqui, ó, uma pessoa que atuou em filme, né? E uma outra pessoa que também atuou em filme, né? E vou pegar aqui os IDs aqui só para não pegar duas vezes, né? Vou fazer primeiro o diferenciar os IDs para não desculpa, gagueira, não fazer uma replicação, colocar dados em duplicata.
né? E eu vou fazer o merge, né? Ou seja, vou criar uma nova relação, né? Que é a acted with. E eu vou colocar como propriedade dessa relação o tipo do filme, o título do filme, cujas pessoas, né, o ator 1 e o ator 2 atuaram juntos. Né? Isso aqui é uma manobra que eu vou fazer para mostrar aqui para vocês simplesmente que essa consulta eu estou fazendo para mostrar aqui o Lawrence Fishburne aqui, que atuou justamente em Matrix, nos filmes da franquia Matrix, né? Então, aqui eu vou fazer, e eu quero saber quem é que atuou com ele. Então, eu vou fazer agora. Eu acabei de criar uma relação nova que não existia entre entes do mesmo tipo, né, em pessoas, né? E eu vou agora visualizar ela na aplicação gráfica. Então, vou fazer um match aqui para o ator Lawrence Fishburne, que atuou com quem, né? Com qualquer outra pessoa. Não estou especificando, ou seja, eu quero tudo, né? E eu vou aqui, eu só estou setando aqui na biblioteca de configuração, da configuração da visualização, que eu não quero o nome dos relacionamentos, só para não ficar muito poluído. Né? Então, está aqui, ó, isso como eu falei para vocês, para gráficos pequenos, a biblioteca, essa visualização gráfica ela não é muito legal. Mas está aqui, ó. Né? A gente tem aqui o Lawrence Fishburne, ele atuou em 3 filmes com o Keanu Reeves aqui, os 3 filmes da franquia Matrix, né? O Matrix, o Reloaded, o Revolutions e o Reloaded, né? Então, pronto, essa relação não existia, foi criada agora, né? E a gente agora tem um grafo homogêneo aqui, para poder, mais à frente, utilizar a biblioteca a função lá na biblioteca do GDS, né? Aqui, a gente vai estabelecer, vamos fazer apenas uma contagem aqui dessas relações, a contagem dessas relações, e eu vou criar uma única relação, que é uma contagem, que é uma relação cuja propriedade vai ser uma contagem dessas relações que eu criei anteriormente. Então, aqui eu estou fazendo aqui um match do ator, né, com outro ator, estou fazendo a contagem dessas relações, né, e estou criando uma nova relação, que vai se chamar co-starred with, aqui, né, e eu estou setando como propriedade dessa relação a contagem, né, contagem das relações. Aqui o resultado da função, ele vai, aqui o resultado da maneira crua, né? Aqui eu estou retornando de maneira distinta, só para não ficar uma lista muito grande. Aqui a gente vê que só existem o máximo que, nessa base, o máximo que tem de atores nessa base não, nessa construção que a gente fez aqui com as novas relações entre pessoas, né? A gente só vai ter 3 vezes a mesma pessoa atuando junto, né? E a gente vai ver isso agora na aplicação gráfica. Aplicação de visualização de gráfico, né? Vou fazer aqui a consulta, novamente vou configurar aqui a aplicação, e eu vou dizer agora, para essa aplicação, que a grossura do relacionamento, né, a grossura da aresta, vai corresponder à propriedade times, que foi essa propriedade aqui que a gente acabou de setar para a nova relação que a gente criou aqui, que é a co-starred with. Né? Então, agora, a gente tem aqui um grafo homogêneo, né, com todos os atores e todos os relacionamentos entre os atores, o relacionamento novo, né, que é o acted in, e, às vezes, né, em que essas pessoas atuaram juntas como espessura da aresta, né? Espessura da aresta que liga essas pessoas. Entende? Até agora. Então, pessoal, tudo isso é uma preparação aqui para a gente rodar um algoritmo de detecção de comunidades. Né? Para isso, né, o GDS ele não trabalha com o grafo in natura, digamos assim. Né? Ele trabalha com o grafo em memória. Você precisa fazer uma projeção do grafo, né, em memória.
para poder trabalhar em cima dessa projeção, entendeu? Então, aqui, eu estou criando uma projeção do gráfico. A própria biblioteca tem um método aqui para criação da projeção. Estou vendo a projeção é como se fosse uma view, né, do SQL, né, fazendo analogia. Uma visão, uma abstração, um pouco é um gráfico de memória, né, que é mais restrito, né, eu não quero tudo, eu não vou trabalhar em cima de tudo. Então, aqui eu vou criar uma projeção do gráfico, estou chamando ela de MyGraph, eu só quero uma projeção em cima dos atores, eu estou desprezando os outros tipos de nós, a relação entre eles é a call stereo with, né, que foi essa relação que a gente acabou de criar, né, e a gente vai utilizar nessa projeção apenas a propriedade do nó, a contagem dos filmes que a gente definiu lá alguns passos atrás, e essa propriedade do relacionamento que é times, que é a quantidade de vezes que as pessoas atuaram juntas, né? Então, ao rodar essa projeção, a gente vai ter aqui ele retorna aqui só um describe aqui da projeção que você acabou de criar. Então, pronto, essa projeção ela não é o gráfico em si, né? É uma projeção em memória. Você vai trabalhar com essa projeção e você vai ter a opção de resgatar, de pegar o resultado desse trabalho e utilizar em alguma coisa ou de devolver esse resultado para o banco nativo, para o banco propriamente dito, banco natura, digamos assim. Né? Então, para isso aqui, né, a gente tem aqui para esse objetivo da gente, que é fazer uma detecção de comunidades, a gente tem o algoritmo embutido aqui nesse plugin, que é o Label Propagation, né? E esse algoritmo, ele está embutido, você só precisa chamar ele com os parâmetros corretos, né? Então, eu vou aqui com uma call aqui do GDS, né? Eu vou chamar em cima da projeção o algoritmo, né? E ele já vai me retornar como resultado os IDs e as comunidades, né? Às quais esses nós pertencem, né? Os IDs dos nós e as comunidades às quais esses nós pertencem, né? E eu vou ordenar o resultado aqui. Então, isso aqui seria o caso de eu simplesmente querer pegar, resgatar aí essa informação de que comunidade, a qual comunidade esse nó pertence, né? No caso aqui, a que comunidade esse nó do tipo actor pertence, né? Então, aí ele criou aí, de acordo com o algoritmo, criou aqui as comunidades, e aqui a gente tem a opção de listar isso aí. Isso aqui você facilmente consegue jogar no data frame. Eu esqueci de mencionar isso, pessoal. O Python Neo ele tem uma facilidade que é jogar o dado diretamente para um data frame do Pandas, que é uma funçãozinha que é toFrame. Basta que você tenha o Pandas carregado antes. Mas como acho que a gente não está trabalhando com Pandas, eu acabei esquecendo. Então pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem o algoritmo que rodou lá em cima da projeção, só que a gente não fez nada com o resultado, né? A gente só mostrou aqui numa lista, né? Mas a gente pode persistir esse resultado, essa computação, diretamente no gráfico. Né? Aí a gente vai chamar a mesma função aqui de detecção de comunidades, só que agora a gente vai escrever. Né? E a gente vai escrever no gráfico propriamente dito. E agora eu vou dizer, eu estou falando que eu vou escrever a propriedade que eu acabei de gerar, né, com os dados que eu acabei de gerar com o algoritmo, como output do algoritmo de detecção de comunidade, eu vou pegar esse resultado e jogar ele como propriedade do nó. Entendeu? Ou seja, eu quero que cada nó tenha como propriedade a comunidade que foi calculada com esse algoritmo. Então, aqui a gente vai rodar a saída dele. Como eu falei para o Breno, né, ele sempre na saída do algoritmo, se você pegar a saída nativa aqui, ele vai entregar umas estatísticas, né, cada algoritmo vai ter um conjunto diferente. Né, aqui, por exemplo, ele pegou aqui a quantidade de comunidades detectadas, né, a quantidade de iterações de algoritmo e se o algoritmo convergiu. Né.
Aqui, pessoal, eu optei por não destrinchar, pessoal, o algoritmo o label propagation, esse algoritmo de detecção de comunidade, que eu acho que ficaria muito extenso, né? Então, mas lá na documentação do Neo4j tem uma explicação, né? Cada algoritmo tem lá uma explicação teórica, né, de como o algoritmo funciona, e às vezes tem até o link para o artigo do cara que propôs, né, o algoritmo. Então, pronto, agora a gente vai, já que a gente escreveu no banco, né, essa nova propriedade, a gente vai visualizar ela. Né? Do mesmo modo aqui, eu vou dizer aqui o que eu quero desenhar. Como community é uma propriedade nova, né? E a própria biblioteca a NeoVis, ela faz uma coisa legal quando você estabelece uma propriedade para ser a comunidade. Ele vai pintar os nós e as arestas de acordo com a comunidade. Então, eu estou definindo aqui, né, que agora, no grafo, eu quero ver essa comunidade como atributo, como propriedade aqui do NoPerson, né? E agora eu vou fazer um match que eu vou filtrar apenas essa relação entre pessoas que atuaram juntas em filme, agora já com a nova propriedade comum, calculado pelo algoritmo de detecção de comunidade, e agora o desenho do grafo vai levar isso em consideração. A gente vai ter, deixa eu carregar, a gente vai ter aqui um grafo agora com todas, né, ele está desenhando todas as propriedades que a gente definiu aqui para a visualização. Né? Inclusive a comunidade ao qual o nó pertence. Né? E a cada comunidade ele atribuiu uma cor. Né? Isso é tudo configurável, pessoal. Você pode estipular uma paleta de cores e fazer um mapeamento entre cores específicas para comunidades específicas. Né? Aqui eu coloquei no automático. Né? Então, aqui nesse gráfico aí final da nossa apresentação, que já está passando bastante do tempo, a gente tem aqui o resultado final com todas as propriedades de desenho que a gente configurou ao longo desse notebook. A gente vai ter aqui a grossura das arestas, né, a gente vai ter o tamanho dos nós, né, que é a contagem de filmes que a pessoa atuou, né, e é isso. Eu acredito que foi tudo. E eu acho que tá bom, né, pessoal? Foi bem extensa essa apresentação. Eu fico agora disponível um pouquinho para alguma pergunta que vocês tenham. Opa, Aguinaldo, muito obrigado aí. Eu já fico curioso, quem é essa bola grande ali, né? Você já passou o mouse. Qual? A bola verde? Essa bola verde é maior. Você já passou o mouse ali, eu já vi. James Marshall, não conheço. 28 filmes, né? O cara Pois é. Eu não sei porque ele aparece tanto. Não, ele tá na comunidade 28, né? 28 filmes não. Tá certo. Ele, na verdade, ele é um diretor que também é ator, né? Aí, por isso que ele apareceu aqui na consulta, que aqui eu estou pegando somente o pessoal que atuou junto, né? Como a gente tem atores que são também diretores, ele apareceu aqui. Lá no Network X tem uma funcionalidade similar, né? Mas bem diferente, né? Aí parece absurdamente mais customizável, né? A ferramenta em si, né? Sim. Comparado com o Network X. Encontrar o Network X é pesadão, né? Se você sobrar um giga, nem esqueça. Não vai. Isso, verdade. Nisso aí, o Neo4j, ele é diferencial porque ele consegue, ele está bem com bases grandes. Aí, a diferença aí vai ser como você interage com esse banco gigante. Se você você tá iniciante, como é meu caso, eu considero iniciante. Algumas consultas numa base muito grande, elas vão levar bastante tempo, justamente porque você não tem ainda maturidade para refinar a consulta, né, e utilizar as potencialidades do banco para que as consultas retornem mais rápido. Né? Então, aí você tem que usar aí um pouco de teoria de grafo, inclusive, para formular essas consultas de maneira mais eficiente e você obter do banco os resultados mais rápidos, entendeu? Uma pergunta mais técnica, não sei se você chegou a fazer, por exemplo, você está usando um método já implementado
para fazer a comunidade, né? Uhum. Digamos que você queira implementar um outro. Qual o nível de dificuldade para implementar um outro algoritmo desse? Você já fez, ou pelo menos se não fez, já que é possível fazer, claro. Ivan, eu não me atrevi porque como o banco ele roda numa JVM, em teoria, não posso afirmar 100%, em teoria, os componentes, né, para se utilizar, para se gerar uma extensão para esse plugin, com certeza você vai ter que descer para o nível de Java, né? E eu não sou proficiente em Java, por isso que eu nem me atrevi. Mas existe realmente, como eu te falei, esses plugins, eles são disponibilizados, as funções e os métodos desses plugins são disponibilizados em tiers, né? E esses tiers, eles vão subindo de maturidade. E quem desenvolve a maioria desses algoritmos não é o pessoal sozinho do Neo4j, não. São projetos lá no GitHub, um monte de terceiros colaborando, né? E esse pessoal vai deixando o negócio mais maduro e o Neo4j vai integrando e vai subindo de tier, de maturidade. Entendeu? Então, o passo para você estender é você talvez descer no nível mais maturo, que é o canal alfa, né? Pegar os algoritmos que o pessoal implementou lá nesse canal alfa e começar a ver como se faria essa extensão. Entendeu? Não, perfeito. Oi, Ivan. Opa, à vontade. Só complementando, eu estava estudando na época, no Neo4j, é exatamente o que o Aguinaldo falou. Você tem que fazer um projeto básico, você gera plugins para o Neo4j, só que é toda a implementação em Java, porém, como o Neo4j já está na versão 4, alguma coisa, aí esse template de extensão está atualizado, aí teria que fazer um ajuste, implementar todas as, digamos assim, essa nova extensão que você quer gerar, tudo fazendo em Java. E aí ele gera um jar, aí você joga dentro de uma pasta, ou é plugins ou é extensions do servidor do Neo4j. Isso mesmo, Breno, isso mesmo. Legal. Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que é uma ferramenta, né? Tem muita aplicação que o pessoal está fazendo aí, né? Parte de análise de produção científica. Tem realmente bastante potencial. Mas eu vejo a linguagem, né? Pelo menos para mim, né? Quando eu olho assim, eu sinto certa dificuldade na primeira. Quando eu olho, né? O Cypher, né? Talvez tenha que colocar mais mão na massa, né? Para ficar mais craque aí, mas eu quando eu olho assim, eu vi não é tão intuitivo, né? Não sei se eu tô perdendo a sacada. Não, Ivan, eu acho que aquele lance tem uma barreirinha de entrada, né? Porque é uma linguagem que muda um pouco, né, de paradigma, né? É bem diferente você desenhar a consulta, né? Mas, assim, pelo menos para mim, foi rápido pegar esse basicão, né? Que é de desenhar uma consulta, de saber o que se quer do gráfico, né? Mas vamos lá, o que é que você não entendeu, por exemplo, aqui de um match que eu estou fazendo aqui? O match aí é um select, né? É um select. Ok, aí esse número de pontos seria a variável que você vai retornar. Isso. Aí vai lá da entidade move, aí já aparece ali um menor, né? Uhum. Isso aqui, Ivan, é a direção do relacionamento. Ah, entendi. Isso aqui é uma seta. Isso aqui é uma seta. E dentro da seta, no corpo da seta, a gente tem a propriedade.
A propriedade não, desculpe, o nome da relação, desculpa. A propriedade, se a gente quisesse estabelecer uma propriedade aqui, era só abrir aqui a chave, né? E botar o nome da propriedade e o que você quer da propriedade. Entendeu? Perfeito. Por isso que eu afirmo que é intuitivo. Uma vez que você pega o jeito, né, você sai rápido, entendeu? Mas você agora pegou aqui, que aqui é uma seta. Sim, claro. Entendeu? Aí ali aquele M é o mesmo M do Move. Então, Isso. O nome do filme, M-Title, Isso. a propriedade title do filme tem que ser a área está só imprimindo. Né? Exatamente. Eu estou pegando aqui no formato que eu defini lá embaixo. Mas é isso aí. Poderia ser qualquer coisa aqui. Legal. Que esteja no banco. É filmagem prática mesmo, minha. Aí, essas variáveis, elas só servem para o retorno aqui. Aqui você poderia, por exemplo, fazer um match em cima de vários tipos de nós, em vários tipos de relacionamentos, mas no final você só querer ver os nós. Entendeu? Aí na hora de retornar, você retorna só a variável. Como, do mesmo modo, você poderia definir aqui um G igual, né? E retornar tudo que está contido nesse G. Entendeu? Não, legal. É interessante também ver, o Gustavo está aí, ele como ministro da disciplina de banco de dados, né? Ele também tem essa visão da questão do ensino, né? Uhum. Não sei se ele está aí. Opa! Gustavo? E aí, Ivan? O Neo4j... Você que é especialista em banco. Não, o Neo4j não. Eu junto com vocês. Mas uma grande sacada que a gente viu eu acho da microfonia, né? Eu não sei se é o caso do microfone. Eu sou eu aqui. Peraí. Sou eu. Não, é uma grande sacada que a gente viu, pelo menos em um dos problemas que a gente está lidando, que o problema by design já é em forma de grafo, né? É que o fato das informações estarem armazenadas nesse formato já ganha tempo, né? Porque os algoritmos já estão implementados, então não precisa fazer um select para jogar para outra ferramenta para fazer o cálculo, né? Os cálculos já estão pré-processados ali, isso aí tem um ganho. Somente quando a gente está envolvendo séries temporais em grafo, né? Talvez isso aí seja uma área de estudo que a gente precisa ainda investigar, né? Principalmente essa questão desses historiadores de dados aí. Se esses historiadores estivessem armazenados no formato de grafo, será que não teria ganhos, né? É algo a ser investigado, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Queira algum comentário? Não, eu só tinha uma pergunta, Ivan. O Agnaldo, quanto é difícil você desenvolver um algoritmo desse e incorporar no 4J de busca, esse que você falou que tem, contribuir para o núcleo mesmo? Eu, professor, considero tranquilo. Tem, inclusive, nesse canal aí que eu coloquei na introdução, que é o Academy, ele ensina você, tem vários walkthroughs aí para você fazer uma aplicação real, utilizando como banco o Neo4j, entendeu? Então, seria bem straightforward. Você iria ver o Neo4j da mesma forma que você viria um banco SQL. O que iria mudar seriam as consultas, e eu acredito que para alguns casos ia facilitar muito o modelo, né, o negócio da aplicação, né? Porque hoje em dia você conseguir modelar as coisas em grafo e ainda por cima armazenar em grafo, aí tem vantagens tanto de ordem de facilitar, né, a consulta, deixar a sua aplicação mais simples,
quanto da questão da velocidade mesmo, porque você está nativamente navegando em cima de um grafo. Né? Obrigado, Aguinaldo. De nada, professor. Bom, gente, mais alguém? Mais alguém quer fazer um comentário? Bom, então estamos chegando ao fim, né, dessa segunda apresentação do Sextou, digamos assim. Queria agradecer novamente ao Aguinaldo, a todos vocês que estão aqui, né, na sexta-feira à tarde. E realmente essa é uma ferramenta de grande potencial, o Aguinaldo está explorando isso bastante, todo o método aí nessas descobertas, que com certeza vai contribuir muito para o grupo, de uma forma geral. E para o doutorado, né, Aguinaldo? Então é isso, pessoal. Obrigado novamente. E já convido, sexta-feira que vem, a gente vai ter a terceira palestra, né, que vai ser a palestra da Mariane, sobre essa questão de metodologias para se fazer experimentações, né, com foco na engenharia. Então, fechou. Valeu, gente. Bom final de semana a todo mundo. E a gente vai se encontrar na próxima semana aí, às 4 horas. Parabéns, gente. Valeu, boa noite, pessoal. Bom descanso aí. Bom descanso. Valeu, pessoal. Parabéns, Reinaldo. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Um abraço, pessoal. Prazer em rever. Abração.